Olá, doutores! Muito boa noite. Muito bem-vindos a essa live preparatória do segundo Fórum de Advocacia de Referência, que será iniciado amanhã às 20 horas. Nós hoje vamos explicar um pouco o que será esse fórum, como é que ele vai acontecer, o que é que ele está diferente do primeiro, que realmente tem muita novidade, muita coisa diferente. A dinâmica é completamente diferente do primeiro fórum. A meu lado, deixa eu me apresentar, né? Que eu esqueço de me apresentar sempre. Detalhe. Bom, para quem não me conhece, para quem me conhece, eu sou Daniela Mascarenhas, sou Relações Públicas, sou especialista em marketing jurídico, com atuação no mercado jurídico como consultora de advogados há 16 anos. Prazer enorme tê-los, vocês aqui hoje em nossa fanpage. Ao meu lado, doutora Thaisa Vitória, coach de advogados, advogada também. E estamos juntas nessa jornada de vocês conhecerem nesses dias, a partir de hoje, já começando a partir de hoje, vocês conhecerem os métodos que a gente utiliza de marketing de advogados para advogados de referência. Numa linha reta, é um método que você precisa ter adequado de se alinhar ao mercado, de atrair o cliente certo, de encantá-lo. Enquanto você constrói autoridade, aumenta seus rendimentos. Inclusive tem rendimentos mensais que a gente ensina como você fazer isso. E ter um impacto muito maior, se tornando uma referência, construindo uma reputação, e não uma reputação fictícia, é uma reputação mesmo do direito, do conhecimento jurídico que você tem dentro da sua área de atuação. Vou passar aqui para a Thaisa falar um pouquinho, para se apresentar, mas eu queria, enquanto a Thaisa se apresenta, eu queria que vocês também se apresentassem, dissessem quem está aqui na live, quais expectativas de vocês para essa noite e para o segundo fórum, que começamos amanhã. Eu queria saber também de que região do país que vocês são e o tempo de advocacia de vocês, para a gente estabelecer um parâmetro e a gente compartilhar um excelente conteúdo essa noite. Thaisa, com você. Boa noite, doutor. Boa noite, doutora. Parabéns inicialmente àqueles que estão presentes ao vivo, porque hoje é domingo. Então, isso mostra um diferencial muito importante. Tá dando um delay aí. Você está conseguindo me escutar ainda, Dani? Estou conseguindo lhe escutar, ótimo. Mas tá ótimo. Vocês estão escutando a gente, pessoal? Isso é importante. Doutora Simone, vocês estão conseguindo escutar a gente? Eu estou pedindo feedback do pessoal. Eu estou pedindo um feedback das pessoas aqui na live. Doutora Léo Ferreira, doutor Vicente de Paula, doutor João Lúcio Alcântara, doutora Rafaela Lima, doutora Simone Cozin, doutora Roberta Gonçalves, doutora Ana Paula Almeida, doutor Henrique Coutinho, doutora Luciana Almeida, doutora Gabriela Mangabeira, doutor Vicente e doutora Isis. Gente, muito boa noite. Muito obrigada. Prazer enorme ter vocês aqui essa noite. Deixa eu botar para a Thaisa se apresentar agora, falar um pouco dela. Boa noite mesmo. Parabéns pela presença de todos. Quem não me conhece, a Dani já me apresentou, eu vou só complementar que eu já atuo há vários anos como coach de advogados. A minha formação inicial é na advocacia, advoguei por vários anos. E quem participar do fórum, quem já tiver inscrito, vai conhecer as nossas histórias a fundo e também como isso nos ligou a esse projeto de vida de auxiliar os advogados a terem mais sustentabilidade na sua atuação, gerenciarem melhor as suas atividades, prospectarem clientes de qualidade
clientes qualificados, clientes que tenham a ver com o seu estilo de trabalho, com o seu ideal de trabalho, com o propósito da advocacia que você quer deixar para o mundo, aquele cliente que vale a pena casar. Porque a gente entende que advogados de referência são aqueles que se casam, né, que geram compromisso de relacionamento a longo prazo com o cliente. E mesmo que uma causa termine, ele pode trazer outros clientes qualificados ou outros problemas e questões a serem resolvidas. Então, nosso propósito hoje aqui é de apresentar alguns questionamentos que estão inseridos no que a gente chamou de guia, é o Guia de Marketing de Referência, onde a gente compilou 50 pontos, 50 questões essenciais que devem ser tratadas, que devem ser gerenciadas, executadas por qualquer escritório de advocacia que deseja construir credibilidade pública, né, positiva, que deseja construir uma reputação positiva e uma referência, que deseja construir, né, intervir nesse processo de percepção de referência na sua área de atuação pelo seu público-alvo escolhido. Então, nós vamos trabalhar, obviamente que não vamos trabalhar os 50 pontos aqui, vamos trabalhar uns 12 pontos, e aqueles que querem ter o acesso ao conteúdo completo gratuitamente vai se cadastrar no fórum, no segundo Fórum de Advocacia de Referência, que está inovando no mercado de gestão legal, sendo transmitido pelo WhatsApp. Então, a gente vai explicar no segundo momento dessa apresentação as regras de funcionamento do fórum. Vocês vão entender detalhe por detalhe como vão funcionar esses 7 dias de transmissão. E no primeiro momento a gente vai trabalhar esses pontos. Tá? Então, vocês vão entender aqui a fundo como tudo vai funcionar, para que vocês tenham um exame e uma melhor decisão se esse evento, que é gratuito e que é 100% online, pode acrescentar alguma coisa na sua advocacia que você já não tenha conquistado até então. Então, eu peço aqui a sua atenção em respeito ao seu tempo, que examine melhor essa proposta que a gente está trazendo para você nesse domingo. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas perguntas, né? Se tem algum comentário, alguma coisa. Rio de Janeiro, Fortaleza, doutor João Henrique. Doutora Janice de Ribeirão Preto. Nossa, 28 anos de OAB, parabéns. A gente tem um público diverso, tanto o público que está iniciando na advocacia, como um público bastante experiente. Doutora Bernadette, 21 anos de formada. Doutora, sempre advogando ou tentou concurso e voltou para a advocacia? Porque a gente tem essa peculiaridade de alguns profissionais que começaram tentando concurso, aí no meio do caminho desistiram e voltaram a fazer advocacia. Doutor Lúcio, com 2 anos de advocacia, a gente tem um público bastante diverso. Eu acho que dá para a gente fazer um excelente trabalho e tentar conectar com vocês o mais, digamos assim, o mais efetivamente possível. Vamos começar por 2 pontos essenciais. Vou começar por você, Thaisa. 2 pontos essenciais, porque assim, a gente não gosta de enrolação não, tá? Aqui Você sempre me bota no rabo de foguete, né? Como diz aqui na Bahia. Gente, eu tenho que contar uma coisa. A gente tava há 20 dias, vou te entregar, viu, né? Só pra gente dar uma quebrada aqui nesse domingo. A gente estava uns 20 dias lá em Manaus, uns 20 dias em Manaus, na conferência Jovem Advocacia. E antes disso, a Dani estava lá em Campinas também. Não, e aqui tem gente da Paraíba também, que eu vi aqui que tem gente da Paraíba, de São Paulo. E a gente vai estar em São Paulo agora, né? Esse mês. Na próxima semana, assim, dia 20, né? A gente está indo para São Paulo para participar do congresso, o primeiro congresso nacional de coaching jurídico, promovido pela Comissão de Coaching Jurídico da OAB São Paulo. Então, a Dani tem essa mania, né, que a gente tem aqui na Bahia de dizer... Ela vai contar, meu Deus. Claro que eu vou contar, mas te pegar, minha amiga. Você vai ficar nessa pompa aí? Não. Ela vai contar, meu Deus. Eu vou contar.
Porque ela é apaixonada por marketing jurídico, ela atua nisso há muito tempo, ela vivencia essa realidade assim da advocacia, desses dramas todos que a gente sabe. E aí, quando perguntam para ela coisas desse tipo, ela diz: Ah, isso aqui é minha cachaça, isso aqui é minha cachaça. E aí ela ganhou a tal da cachaça Lá na lá. Paraíba. Gente, o pessoal da Ela Jovem ganhou a Advocacia não cachaça na perdoa. Paraíba e guardou. E guardou. Aí chegou lá no hotel, né? Aí o negócio tudo espalhado, ela na correria danada, maquiando, correndo, que tinha chegado na madrugada para ir já pro evento, já poucas horas depois. Ela, Thaís, você não acredita, olha que eu ganhei aqui uma cachaça. Eu, não, você vai beber essa cachaça. Aí eu contei essa história lá e ela fica toda envergonhada. Pode, pode contar, e vocês vão ouvir daqui até o final ela contar de novo. Ah, isso é minha cachaça. Não é cachaça mesmo, gente. É um É monte de porque nós coisa. baianos, quando a gente gosta muito de uma coisa, sobretudo quando a gente faz até de graça, sabe aquela coisa que você gosta, que é trabalho, mas você faz de graça? Aí eu falo que isso é minha cachaça, porque aqui a gente fala, isso aqui é minha cachaça, a gente faz com vontade, com gosto. Aí o pessoal lá na Paraíba que já não gosta da brincadeira entrou na onda e veio me dar cachaça de presente. E ela vai contar isso numa live aberta. Eu vou Legal, né? contar isso para os quatro cantos desse Brasil. Você contou para a pessoa errada, gente. Quando ela Pior que eu não descobriu. contei, eu mostrei a cachaça. Pois é, quando ela descobrir algum meu aí, eu acho que eu vou estar em maus lençóis. Bom, Mas mas sigamos. voltando. O manual, eu vou, como eu disse, tem 50 questões, né? 50 pontos de trabalho. A gente vai começar aqui com 12 pontos. Vamos começar aqui com o começo, né? Como deve ser. E aí, no primeiro momento, a gente tem aqui, a gente fala sobre linha editorial. Duas questões aqui. Duas questões importantes que eu quero trazer. A primeira questão é sobre linha editorial e a segunda questão é sobre metas de prospecção de interessados. Estou falando nem de clientes. Então, a primeira pergunta que eu trago aos senhores para o exame é: você tem uma linha editorial definida para postagens, para criação de conteúdo, seja através das redes sociais, seja através de terreno próprio, né, o seu blog, o seu e-mail, o seu WhatsApp? Você tem um posicionamento específico ou identificado a ponto de te facilitar a construção a edição de conteúdos realmente úteis para o seu público-alvo. Então, se você tem uma linha editorial, por exemplo, você sentou e você começou a dizer: olha, eu sei quais são as dores aqui desse meu cliente e eu vou começar esse mês de outubro, eu vou escrever a respeito desses dois aspectos das dores dos meus clientes. Eu vou fazer o seguinte, Thaís, você vai falar de um, eu vou falar de outro. Porque eu vou falar de um antes desse do conteúdo. Você fala desse que eu vou falar de outro. E a gente vai intercalando para ir dialogando com o pessoal aqui na live. O que é que você acha? Acho ótimo. E aí, a gente entende que quando a gente está falando de advocacia de referência, faz sentido para vocês que quando a gente fala assim, pô, mas esse médico é referência em ortopedia. Esse dentista é referência em ortodontia. O profissional que for. Quando a gente fala que esse profissional é referência, a gente está dizendo que ele, dentre outros, ou vários ou todos, ele é identificado como alguém competente tecnicamente e alguém competente de modo comportamental. Ele está no meu alcance, ele me diz alguma coisa, ele comunica comigo o que ele faz, e aí eu o reconheço como referência. Essa questão da referência tem dois pontos. Eu me colocar como referência, porque é possível também,
No fórum, a gente vai entender quais são os mitos que estão em volta dessa questão da referência. Você se colocar e você ser percebido como referência. Você se colocar e você ser percebido são as duas faces da mesma moeda, elas têm que andar juntas. Não adianta você ser só percebido e não se reconhecer dessa forma, que você vai ficar se sentindo uma fraude. Sabe aquela síndrome da fraude? Que a pessoa te elogia e você acha que ela está interessada em alguma coisa ou está querendo tirar alguma coisa de você, porque você não está se reconhecendo como referência, porque de algum modo existem mitos, existem verdades dentro da sua mente que podem dizer a essas pessoas que a referência está ligada à fama, a referência está ligada à popularidade ou a um nível, um grau intelectual quase que inatingível ou único no mercado, de modo que não tenha mais nenhum. E tudo isso a gente vai desconstruir no fórum. Então, voltando para a questão da linha editorial, que é um dos aspectos, dos 50 aspectos que a gente está trazendo, que a gente vai trazer no pré-fórum. Olha só, dos 7 dias de fórum, esse assunto não é nem do primeiro dia, esse assunto é do dia 0. Esse assunto é de hoje. Hoje, quando a gente concluir aqui, quem entrar no fórum, quem se cadastrar, que a gente for inserir nos grupos do WhatsApp, já vai receber esse material e a gente já vai discutir isso sem que o fórum tenha nem começado. Ele vai começar oficialmente amanhã às 20 horas. Então, a gente está falando aqui do dia 0. No dia 0, só para vocês terem noção da qualidade que a gente está compartilhando com vocês em termos de conteúdo. Então, quando eu falo de linha editorial, eu estou dizendo que eu preciso ter uma meta de conteúdo, uma meta de temas para a minha persona, o meu público-alvo, seja ele 2, 3 ou 4 tipos de clientes que eu tenha, em um determinado tempo, para que eu consiga me organizar e comunique isso. Desse modo, eu consigo construir a percepção de referência pelo meu interlocutor, que é o meu público final, é o meu mercado. Em paralelo a isso, eu preciso também de ferramentas para desconstruir a minha visão do que é referência ou não. Quando a gente se coloca nessa posição de ser uma referência, é que a gente começa a entrar naquele ponto de autovalorização. E aí começa a vir a facilidade de cobrar, começa a vir o cuidado com o cliente, começa a vir a coragem de colocar limites para o cliente, começa a vir esse cuidado de você investir mais em ferramentas, em tecnologia, no melhor tratamento, no melhor relacionamento. Porque quando você começa a se enxergar como essa referência, você diz, nossa, mas esse comportamento que eu estava tendo não era compatível com isso que eu estou vendo de mim. Isso aqui não é um bom relacionamento. Eu não fugi do cliente, falar mal do cliente, responder ele de modo grosseiro no WhatsApp, ou enfim, porque eu não criei métodos profissionais de comunicação com ele, eu não me fiz entender. Então, tudo isso você começa a ver que é incoerente com uma posição interna de referência. Então, o que a gente vai trabalhar aqui é desses dois aspectos. Então, nesse primeiro momento, Dani, se você quiser acrescentar mais alguma coisa sobre linha editorial, sem a gente aprofundar muito, né? Porque senão a gente termina trazendo aqui uma aula enorme, imensa. E o propósito desse encontro não é esse. O propósito desse encontro é introduzir um pouco das questões que a gente vai trabalhar no fórum e te explicar como é que vai funcionar o fórum. E é lá que a gente vai discutir tudo no profundo. Não, é porque assim, eu tô acompanhando alguns comentários e tô gostando, né? A doutora Viviane coloca que ela criou essa semana um perfil na fanpage e aqui no Facebook, no Instagram, tô gostando. Né? Algumas pessoas já estão mais tempo na advocacia, já estão mais preparadas, outras estão começando agora, já a gente já estão com escritórios bem preparados, e assim,
Thaisa colocou um ponto que é a questão editorial, mas eu gostaria de colocar um ponto também, e é complementar o que ela coloca, mas acaba sendo um outro ponto, que é fundamental. Eu tenho certeza que alguns já vão adiantar, que é o seguinte: vocês já definiram o público-alvo para quem o seu serviço jurídico vai ser direcionado? Vocês já perceberam que as pessoas, de uma maneira geral, elas compram, como elas compram de você, como elas, digamos assim, contratam você? Já desenhou isso? Porque vamos pensar que um serviço jurídico tem várias variáveis e tem vários motivos das pessoas contratarem um serviço jurídico. Vamos dizer que você seja um advogado de família. Então, quais são, digamos assim, por que a minha persona, o meu público-alvo, que é o pessoal da minha cidade ou o pessoal do meu bairro, eu não sei como é o modelo de negócio jurídico de vocês, como essas pessoas contratam os meus serviços jurídicos? Como? Já pararam para refletir isso? Como elas chegam até mim ou elas não chegam até mim? Já pararam para observar como é construída a jornada de compra que eu digo, de contratação do seu cliente? Negócio jurídico de vocês, como essas Tem pessoas... já perceberam, e é um passo antes, inclusive, do plano editorial. Por quê? Porque você precisa se conectar com essa pessoa, entender quais são as dores que acometem e falar com ela diretamente para construir uma conexão com ela. E aí sim, construir essa linha editorial que a Thaisa fala, esse conteúdo que a Thaisa fala, construir esse conteúdo nas redes sociais, no seu blog e em outras plataformas, para que você oriente e construa essa autoridade aos poucos, reputação, e traga ela até você. E assim, a rede social, ela é, digamos assim, é uma fonte rica de tráfego. Mas eu gosto de deixar. Olha só, já estou antecipando vários conteúdos aqui que a gente vai passar. E vocês vão receber e-mail amanhã. O pessoal que estiver inscrito na Advocacia de Referência vão receber e-mail, vão receber orientações pelo WhatsApp. Mas desde já, eu falo isso muito, o pessoal que me acompanhou esse tempo em palestra, esse período em palestra, sabe que nem Coca-Cola vende para todo mundo, senão não existia Dolly, nem Guaraná Antártica, nem Pepsi Cola, e todo mundo sobrevive nesse mercado, porque cada advogado, cada pessoa, mesmo estando na mesma região geográfica, ele precisa definir e ter um público muito próprio. Por que isso deve acontecer? Para que vocês não fiquem brigando, guerreando o preço uns com os outros, para que vocês comecem a construir diferenciais competitivos. Esse é o grande ponto. Vocês já definiram, já tem isso traçado na sua cabeça de quem é o seu cliente? Quem é esse cliente? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que vai contratar os meus serviços jurídicos? Alguém aqui sabe dizer quem é o seu cliente? Já planejou, já idealizou? Eu digo idealizar porque primeiro as coisas primeiro acontecem na nossa mente, né, Thaisa? A gente pensa, idealiza, depois a gente coloca no papel e depois a gente coloca em prática. E hoje a gente não pode, digamos assim, parar muito, não. A gente tem que sair colocando em prática, que essa é a grande riqueza do negócio, porque as coisas não se realizam sozinhas. As coisas precisam ser realizadas e a gente precisa colocar elas em prática para fazer realmente acontecer, tá? Exatamente. Então, seguindo aqui um pouco mais, uma outra questão, outra pergunta, né? Você tem uma meta diária de leads que se cadastram nos seus portais, ou que chegam ao seu escritório, ou que a gente chama de oportunidade. O que são leads? Leads são oportunidades ou de um futuro cliente, ou de se tornar um futuro cliente, ou de se tornar um futuro indicador dos seus serviços. Quando uma pessoa passa por nós,
e a gente não sabe como dar tratamento a essa pessoa, ela chega com uma dúvida jurídica e nós, advogados, costumamos, não todos, né, mas uma boa parte, sem ter o conhecimento específico e necessário, terminamos dando consulta jurídica ali gratuita, não sabemos dar continuidade àquele relacionamento e dar tratamento àquela pessoa, tratamento, quando eu quero dizer, se relacionar de acordo com o nível de intimidade que vocês possuem e de acordo com o grau de necessidade que essa pessoa tem. Porque o fato dela não precisar de um serviço que você dá, que você tem condições de entregar, não significa que ela não conheça alguém vai te trazer, ou que futuramente ela não possa ter alguma questão que você possa intervir. Mais para frente vocês vão entender que a gente fez um levantamento junto à nossa base de clientes, de alunos, pagantes e não pagantes, de cases, de histórias que a gente colecionou esses anos todos. E a gente compilou 150 possibilidades de negócios, de serviços e de produtos. Já vamos tratar disso amanhã, viu? Vamos já tratar disso amanhã, já no dia 1. Né? Que o que a gente está tratando aqui é do dia 0. Está tratando aqui não. Vamos supor que é o dia antes do 0, né? Porque o dia 0 a gente vai tratar hoje, quando vocês tiverem acesso a esse conhecimento aqui dessas 50 estratégias. Então, no dia 1, que vai ser na segunda, é que a gente vai tratar dessas oportunidades de serviço que são geradas quando a gente se torna, por se reconhecer e por ser reconhecida como uma referência na área de atuação. Eu tenho uma dúvida aqui que eu acho pertinente, antes que você aprofunde. A gente vai tocar nos 12 pontos, mas tem algumas dúvidas pontuais que eu acho interessante a gente tocar, porque até ajuda. Dr. Vicente de Paulo coloca o seguinte: com toda sinceridade, eu não consigo entender como um colega sobrevive unicamente de uma área. Ou diversifica ou morre na praia. Deixa eu só colocar. Isso aqui é importante, que é o seguinte: dia 29, agora, 29 do mês passado, eu trouxe um aluno meu aqui para uma live. E doutor, ele, olha só, ele não só nichou o negócio dele, ele está no interior de São Paulo. Ele não só nichou o negócio dele em advocacia previdenciária, ele se especializou em uma única ação da advocacia previdenciária, que é a questão dos benefícios por incapacidade. Só que ele virou tão expert e, sobretudo, ele conquistou um diferencial para a advocacia dele, que a questão do resultado, ele dominou tanto o processo, ele realmente dominou o processo a ponto de conseguir a tutela antecipada em 3 meses, em nível estadual, na justiça estadual, que ele, tipo assim, ele já tem reto, ele já tem um médico, ele já dominou tanto o processo que ele não tá com um escritório, ele tá com 3 escritórios em 3 interiores diferentes. E ele se especializou em uma única área do direito, uma única área da previdenciária. Vou mais longe, veja bem, um dos escritórios dele só trata disso. Mas uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: uma coisa é o advogado se especializar em determinada área e ser reconhecido como autoridade naquela área, como referência naquela área. Outra coisa é como o seu escritório de advocacia vai operar. Por quê? Porque dentro do seu escritório, dentro do seu modelo de negócio, você pode ter outros advogados. Podem ter, inclusive, parceiros que estão atuando em outras demandas. Então, uma coisa é você ser referência e autoridade naquela área específica que você escolheu. Outra coisa é sua atuação dentro de um modelo de negócio. Tá? São 2 questões diferentes que a gente precisa ser tratado com cuidado. Não é porque um advogado é especialista e referência numa área que ele só vai cuidar, ou o escritório dele só vai cuidar daquele tipo de processo. Não é assim que acontece. Inclusive, esse é um dos mitos que a Thaisa coloca aqui.
tá? Esse é um dos mitos. Mas o fato de você ser referência em uma área, isso quer dizer que você está pronto, inclusive, para ter outras demandas daquela área que até então não está dentro do seu radar. E eu não estou falando só da advocacia, eu estou falando... Por quê? Porque nós, como seres humanos, a gente é muito maior do que a nossa profissão. Muitas pessoas são advogados e músicos, não é assim, Thaisa? Muitas pessoas são advogados e professores, muitas pessoas são advogados e autores. Nós somos muito maiores do que isso. Tá? E é interessante assim, Dani, falando sobre referência, né? Olha como nós somos contraditórios. A gente, quando a gente quer fazer alguma coisa, imagina, né? Eu tenho aqui, eu vou trazer um exemplo. O João tem um cunhado que ele briga assim umas 10 vezes por ano. Todas as festas de família ele briga com esse cunhado dele. Mas aí quando eles vão jogar futebol no domingo, ele pega e vai comentar com o João, que já se casou 5 vezes, sobre os problemas de casamento dele com a irmã dele, né? E fica falando mal da esposa, que é irmã do João, que por conseguinte não é muito amigo do cunhado, mas estão ali no futebol e assim, com muita serotonina no corpo, no sangue correndo, ele pede conselho para João. Olha que insanidade que a gente faz. A gente, inclusive, a todo momento a gente dá referência a quem não se sente referência e quem não tem referência. Quem não tem tecnicamente referência, de um modo comportamental referência, e por uma questão de proximidade, de sincronia emocional, a gente termina pedindo conselhos e escutando, às vezes considerando e se deixando levar por pessoas que não têm assim a propriedade, não vivenciou, não experimentou, nem estudou a respeito, e a gente faz isso. Mas a gente não se coloca nesse lugar muitas vezes. Então, falar de referência, a gente vai desconstruir nesse segundo fórum tantos mitos a respeito de referência que é muito capaz que vocês saiam desse fórum se sentindo realmente referência. Porque vocês já são. Então, o nosso propósito é facilitar essa reconexão com a sua referência interna e facilitar a sua comunicação com o mercado para que o seu mercado te reconheça em menos tempo como uma referência. E aí acontece uma mágica. Imagina o seguinte, sabe aquele médico de família? Vou trazer um outro exemplo aqui. Antigamente a gente tinha um médico, um generalista para a família toda, né? Ele era o nosso médico de confiança. Quando a gente tinha um problema que ele não pudesse resolver, era ele que trazia outro profissional. E não nos importava quem era esse outro profissional, porque aquele que tinha referência para a gente estava indicando. Então, é o que muito acontece com o advogado de referência e que quebra o mito dessa preocupação, que gera essa preocupação dos advogados de se posicionarem. Ele diz assim, o advogado diz assim, se eu me posicionar nessa área trabalhista, eu só vou ser reconhecido como advogado trabalhista e se eu quiser atuar na área criminal, eu não vou poder, ninguém vai chegar até mim. E aí o que acontece? Quando você realmente se torna uma referência na área trabalhista, aquela pessoa que tem uma demanda criminal, ela vai procurar você e não um advogado criminalista do Google, da esquina, ou seja lá quem for. Nem que seja para indicar colegas, mas ele vai procurar você. Nem que seja para indicar colegas. Exatamente. Ela vai perguntar a você quem é a melhor pessoa, porque você para ela é a melhor pessoa. Então, até para aquelas áreas que você não quer atuar, buscar um parceiro para atuar, que você só quer indicar, você sendo uma referência, você já está nesse lugar, já está nessa posição. Então, quando a gente fala, voltando para o segundo ponto, de metas de criação de oportunidades, metas diárias, semanais, mensais, é muito simples. Eu digo assim, olha, hoje me abriu a minha agenda do escritório, a minha agenda, hoje eu tenho 5 audiências. Eu tenho 5 audiências, eu vou pegar o metrô, eu vou pegar o Uber, eu vou dirigir, eu vou conversar com não sei quem. Eu sei que eu conheço um monte de gente pelo caminho e eu tenho uma meta pessoal de falar com 5 pessoas nessa semana.
Eu sei que 5 pessoas vão falar comigo essa semana e eu vou anotar o contato dessas pessoas e eu vou criar relacionamento com elas. Elas serão as minhas oportunidades catalogadas para que eu torne-as propensos clientes ou propensos indicadores. E eu também posso fazer isso através da internet, que é muito mais fácil, muito mais potente e muito mais barato, tá? A gente não traz aqui, na advocacia de referência, um modelo a ser seguido. A gente traz princípios e estratégias que funcionam para o modelo digital e o modelo presencial, até porque a gente é prova viva de que ficar só na internet quebra as nossas pernas. Por mais que as pessoas busquem, a pessoa te conheceu na fila do banco. Ela vai no teu Facebook, no teu Instagram, ver a sua vida. Isso é todo mundo, tá? Mas se ela só te vê no Instagram e no Facebook e não te vê presencialmente, ela vai achar que você é uma fraude uma hora. Uma hora ela vai achar que você é uma fraude. Isso aí está no inconsciente coletivo. E tem O um ser outro humano é detalhe, racional. A advocacia a gente sabe que é um serviço, é uma atuação extremamente pessoal. E exatamente porque ela agrega, com raríssimas exceções, mas ela tem um grande valor agregado e eu tenho certeza que o objetivo de vocês aqui hoje exatamente estão atraídos também para elevar esse reconhecimento público, para ter inclusive honorários mais justos, para ser bem mais remunerado e já tentando estender esse benefício até a sua advocacia. A gente precisa entender que, primeiro, são serviços de médio e longo prazo, a não ser que você vá para o extrajudicial. Não existe uma ação, não existe uma ação judicial de curtíssimo prazo, pelo menos eu não conheço, há no mínimo 2 anos, não é isso, Thaís? 1 ano, 2 anos. É mais extrajudicial, né? Eu sei que Não, tem uma se, coisa se bem for, se muito. for extrajudicial, se for na justiça, Deus sabe. Se for É, judicial, Deus sabe quanto tempo tem. Então, assim, o tempo de relacionamento com o cliente é grande e o valor da causa justo não é um valor muito pequeno, é proporcional à complexidade da causa. Então, para você agregar valor até para receber os honorários justos, vocês precisam realmente se fazer presente na vida desse cliente. Precisam justificar realmente com transparência essa necessidade do cliente de você estar ali, de você estar assistindo o cliente. Porque ele precisa perceber isso para que ele lhe remunere, para que ele lhe valorize. Então, esse relacionamento ele não pode ser feito só virtual. Inclusive, no fechamento do contrato, a gente tem, inclusive, validado alguns testes com clientes e com alunos que quando você faz isso e traz isso para uma reunião, nem que seja uma teleconferência, para fechar esse ciclo de contratação, digamos assim, primeiro sua taxa de conversão, sua taxa de aumento de contrato, ela mais do que dobra, ela fecha em 87%. Porque o cliente está tendo aquele contato direto com você. Isso é extremamente evidente e necessário na advocacia. A gente precisa entender que a gente está no Brasil, gente. As pessoas são carentes. Então, as pessoas são carentes e precisam desse contato pessoal. Ela precisa entender que você existe e que você está ali para ela. exatamente. E aqui partindo para o próximo ponto, um critério a mais. Quantas vezes você se expôs, pelo menos online, né? Eu vou perguntar online porque não envolve muito custo, que os mais tímidos podem ficar mais à vontade. Quantas vezes vocês fizeram algum tipo de apresentação online voltado ao seu público-alvo? Eu gostaria que vocês respondessem abaixo. Responda aqui nos comentários, por gentileza. Palestras online, lives, Alguns de agora vocês já voltado fizeram para o seu lives? público-alvo, tá? Então, se tem advogados aí que são influenciadores, que inspiram outros advogados, eu não estou falando disso, porque outros advogados não são clientes de advogados, são clientes No de. máximo parceiros, mas não são clientes. Não são clientes, eu não estou falando disso, estou falando de advogados que são contratados por pessoas ou empresas para serviços típicos de advocacia, tá? Aí eu gostaria de saber do pessoal. A Dani fala que nunca, a Lu também nunca. O Henrique fez uma pergunta. Qual a pergunta?
Depois a gente vê o Winter nunca. Vão colocando aí, tá vendo que não é um nem outro, são muitos que estão assim, nesse lugar ainda de Espectadores, vocês ainda estão, espectadores. são espectadores, não realmente, não colocaram que a gente brinca com sua cara no sol. E se você Aqui não na colocou, Bahia bota a cara no sol, a né? gente bota a cara no sol para quê? Para que as pessoas vejam a gente e comecem a identificar nossa atuação inclusive profissional. A Cláudia diz que nunca fez live, mas já gravou curso para a plataforma online. Que avanço. Estou Sim, trabalhando na produção de texto, maravilha. maravilha. Agora, gente, isso é importante que se diga. Olha, a Rafaela disse que faz uma vez por semana, que maravilha. Que bom, parabéns para o seu Parabéns, cliente. Rafaela. Parabéns. Realmente ela é por enquanto ela tem sido é uma exceção por enquanto. São E poucos. não é uma exceção só aqui nessa apresentação, não. É no mercado como um todo, de qualquer estado, de interior a capital, de qualquer canto desse país. A gente está falando a nível Brasil, porque nossos clientes e alunos, eles são pulverizados no Brasil inteiro. Então, a gente mapeia muito o perfil, o que, que eles fazem, o que, que eles não fazem. Então, a gente já conhece essa realidade assim profundo. E o que eu quero dizer a vocês, no fórum vocês vão entender melhor qual é a melhor forma de se expor de acordo com o seu público-alvo, porque não é o fato de existirem lives e palestras que é o melhor caminho para o teu cliente. Depende. Se o teu cliente está lá na zona rural e ele não acessa a internet com frequência, não faz sentido você fazer palestras Talvez as online com palestras que recursos. você tem que fazer, desculpe eu interromper, porque é fazer dentro da associação comunitária daquelas localidades. Vocês procuram, estou falando no caso de uma advocacia previdenciária, por exemplo, voltada a trabalhador rural. Talvez o mais efetivo seja ir naquelas comunidades e se colocar à disposição da associação comunitária. Ou fazer um trabalho em parceria com a assistência social do lugar para atuar junto com a questão do centro de convivência dos idosos. Pois é, Dani. E aqui a gente traz também uma série de mitos que impedem os colegas de se exporem, porque eles não têm dificuldade para se expor para outros colegas, para familiares, para amigos, fazer apresentações sobre questões jurídicas, mas quando se trata de estranhos, aí vem o medo da crítica do outro, da exposição, e se surgir alguma pergunta que eu não saiba responder, e o medo também da OAB, será que a OAB vai enxergar essa estratégia como antiética? Será que eu vou receber um processo disciplinar? E será que eu vou ter a minha carteira suspensa? Então, observe que tem uma série de mitos que envolvem cada ponto desse caminho e que a gente vai desconstruir durante o fórum, mas é muito importante que você saiba, não tem nada perdido aqui. Tá? O fato de você nunca ter feito não me impede de transformar isso completamente daqui para frente, se for o melhor caminho para o seu projeto de criação de referência pública. Uma Tá? das coisas Então, que eu defendo, Thaisa, que eu gosto, você sabe disso, é o seguinte, a gente precisa ir, é igual aquela música do Milton Nascimento, que a gente tem, o artista tem que ir onde o povo está, eu acho que o advogado tem que ir onde o público dele está. E ele não está cometendo nenhuma infração ética com isso. O que ele está levando é informação, informação do direito das pessoas e acesso à justiça. mas também se há de convir, né, Dani, que alguns perdem a linha, Mas assim, sim, aí é que vem porque alguns não sabem. cuidados. Alguns cuidados, porque você E não aí, o vai que, que poder. acontece? Você não Com vai medo, provocar o litígio ali, não, tá, gente? Você vai levar não, mas com informação. medo, às vezes, ou é 8 ou é 80. Eu tô com medo e não vou, ou eu vou e acho que estou fazendo certo e faço errado. É errado em que sentido? Às vezes não é nem errado no sentido ético, mas é errado completamente no sentido estratégico, porque o que se confunde muito é o informacional com o acadêmico.
O código de ética, ele coloca a prescrição de que você seja informativo e não mercantilista, mas ele não diz que você tem que ser acadêmico, ele não diz que você tem que ensinar o direito para a população ou as empresas, ele diz que você tem que falar na perspectiva de soluções jurídicas, mas não se vender. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo entender a diferença disso. Quando o advogado ele chega e fica colacionando emendas, julgados, e falando no linguajar técnico, e ele desconhece quais são as peculiaridades daquela plateia, ele comete erros gritantes ali com o tempo dele, com as oportunidades que ele deixa de criar e com a referência que ele deixa de construir. Então, não pense que o maior problema é ele deixar de se expor. Às vezes, ele também está se expondo de modo errado, e ele vai ficar frustrado porque ele está demandando energia muito grande estudando, está sentindo muito desgaste emocional por causa do medo de se expor e ele está indo mesmo assim, e ele não está vendo o resultado. Por quê? Todo o roteiro dele está voltado para a academia. Então, isso vem de onde? Isso vem da preparação que a gente teve na faculdade. A Faculdade de Direito do Brasil, ela é voltada para a academia, para a docência, para o concurso público. Ela não é voltada para empreender, para se viver de advocacia. Ela não é voltada para o profissional que quer advogar por conta própria. No máximo, para aquele que quer ser empregado e ele vai trabalhar no escritório de advocacia. No máximo. Mas ela não dá nenhuma base para quem quer ter um escritório de advocacia. Então, é bom que a gente saiba que isso também não é culpa nossa. A gente já recebeu essa instrução insuficiente. A gente quem? Aquele que decidiu ter o seu próprio negócio jurídico, advogado conta própria. Esse problema não tem quem vai aí para a carreira de concurso público. Tá? Então, é muito importante que a gente se atente a isso. Indo mais para alguns pontos. Tá? Mais alguns pontos. Você tem uma estratégia efetiva para a recuperação de um cliente que desiste de fechar um contrato? Ou simplesmente desiste. A gente passa 2 horas atendendo a pessoa, né? Houve aquela lamúria toda de meu Jesus Cristo. A gente pega aqueles documentos e guarda, às vezes, né? Quando não, às vezes o cara diz que vai pegar os documentos e volta, mas às vezes a gente até pega os documentos e diz assim, olha, eu vou confeccionar aqui o contrato, eu vou fazer aqui a procuração e tal. Ele diz, não, doutor, tá quase fechado, tá? Eu só preciso falar com a minha esposa, mas tá certo, gostei de você, não sei o quê, papapá. Ele vai embora e volta nunca mais. Um belo dia. Eu vou fechar, eu vou. E você belo dia você vai pro fórum fazer audiência e encontra ele lá com o teu colega. E os documentos que ele deixou lá eram só cópias, então tá tudo certo. Isso aqui não acontece com grandes bancas? Acontece. Você sabe como é que acontece? Eu vou dizer como. Ou com médias bancas, ou com a área empresarial também acontece. Tem uma empresa desesperada dizendo que está levantando orçamentos de escritórios e te dá 24 horas para você fazer uma proposta. Diz que realmente é urgente, você para todos os seus prazos e vai elaborar uma proposta. E aí você envia a proposta e ele some, ele não responde. E aí quando você liga para saber, ele não te responde. Ele diz que vai dar um retorno e de repente não te contrata. Então, qual é a frequência que se perde esse fio na negociação? A gente precisa de rotinas, passos, a gente precisa de fluxo de trabalho nessa parte da negociação e do fechamento. Não só para o cliente digital, não só para o cliente empresa, a pessoa física também, a gente precisa ter a coragem de provocar esse comprometimento, e isso a gente só consegue quando a gente tem 2 coisas, quando a gente se valoriza e quando a gente tem um sistema. Sistema não é software. Sistema é um passo a passo. É um método, é um controle. É um método, é um processo interno, né?
eu fiz o levantamento do que acontece com esse meu tipo de cliente nas contratações. Então, eu sentei a bunda na cadeira e eu comecei a desenhar os processos. Olha isso, o atendimento vai ser assim, o Mais ainda, fechamento eu vai fiz um ser. levantamento das objeções que meu cliente tem ao me contratar, do tipo, tá muito caro. Eu tenho que falar com minha esposa. Se eu coloco isso e mapeio, se eu sei exatamente quais são os argumentos dele para não fechar, olha as chances que eu tenho de eu ter respostas prontas no sentido de combater e diminuir e sair, digamos assim, dirimindo essas objeções no fechamento. Exatamente. E o que mais gera essa perda de contrato é, o primeiro ponto, é a demora na resposta. A demora na resposta é assim, quase que o maior vilão. E aí vem da desorganização interna, às vezes vem da insegurança do advogado, porque ele não se preparou para ter prontas respostas. Então, quando o cliente solicita uma proposta, esse advogado não responde ou demora para responder, subentende-se que na prestação de serviço ele vai ser também dessa forma. E um segundo aspecto é a falha no conteúdo. A falha que a gente chama nas copies, eu não sei mapear as objeções, eu não mapeio as objeções, então eu não sei lidar com essas novidades, eu não sei improvisar, eu não sei como ir alinhavando o que eu posso chamar assim das escapatórias desse cliente, entendeu? Porque sim, eu preciso saber qual é a hora de parar. Não é ser caçador de cliente, não. A gente tem que ter respeito por nós. Eu quero que fique bem claro isso. Não é insistir para que o cliente fique. Não é implorar para que ele fique. Não é impor uma necessidade que ele não tem. Mas sim é fazer tudo o que for necessário, tudo de melhor que tiver ao meu alcance para deixar ele completamente instruído e seguro de como vai funcionar a prestação de serviço. Porque o fechamento, gente, não é o convencimento, entenda. Fechamento, eu não quero convencer o meu cliente de que ele tem uma necessidade. Isso é antiético. Não, isso se É ele o procurou, quanto ele já tem. Se ele o procurou, ele já fechamento sabe que tem um problema. profissional é o quanto eu estou sendo contribuição para que ele feche o serviço. O meu papel na negociação é facilitar a contratação. Então, eu tenho que ser rápido, eu tenho que ter uma comunicação clara, eu tenho que ter passos bem definidos, eu tenho que ter respostas agendadas. Isso pode ser para aquele cliente que mora lá no interior, que ele não recebe acesso à internet, ele vai receber um telegrama ou a minha visita de jegue, ou pode ser aquele que vai receber o meu WhatsApp daqui a 5 minutos. A forma, o veículo da comunicação, isso varia de cliente para cliente, mas a principiologia desse relacionamento eu tenho que dominar. Então, aqui é algo que eu levanto também. Mais uma questão antes da gente começar a falar de como vai funcionar o fórum, tá, gente? Senão a gente vai passar muito tempo aqui e não vai fazer muito sentido vocês irem para o Algumas, fórum. doutora, não, tem duas questões com relação a B. A doutora Cláudia coloca que ela tem muita vontade de fazer várias coisas, mas ela confessa que ela tem medo do AB, que o AB trava ela. E o doutor Diogo coloca que muitas vezes a própria AB incentiva o advogado a empreender, pois os donos das grandes bancas, é porque eu não consegui ler tudo. Mas assim, gente, embora o empreendedorismo na advocacia seja uma pauta nova, se vocês olharem para o mercado tradicional, ela não é tão nova assim. A gente está falando de empreendedorismo há muitos anos. Na advocacia é novo em função da própria reserva de mercado que existia. Mas agora a realidade mudou, então não só o empreendedorismo tem que tem que estar no centro das questões dos advogados, mas tecnologia, gestão, marketing, e não são habilidades e são, digamos assim, conhecimentos, são competências que todos precisam se apropriar
para ter uma, digamos assim, não estou falando de atuação fabulosa de sucesso, não, estou falando de sobreviver no mercado jurídico. E se você quiser ter uma atuação de sucesso, você tem que ir além, você tem que construir marca jurídica, sim. Você precisa ser reconhecido como referência, sim, porque as benesses, e vocês vão conhecer amanhã, os benefícios de ser uma autoridade, de ser reconhecido como referência, são inúmeros. Thaisa vai listar aqui 150 exemplos, e não são exemplos de achismo, são exemplos de que nós vimos acontecer. Aconteceram com clientes, com alunos nossos. São exemplos pontuais e que estão acontecendo, inclusive, de que as pessoas estão começando, inclusive estão impulsionando a própria advocacia. Não é só a advocacia que a gente mexe, não, porque assim, tô falando de dar um impulsionamento na sua carreira como um todo, você ser reconhecido como um profissional diferenciado. Exatamente, tudo isso a gente vai aprofundar no fórum. Outra coisa aqui que muito pouco se faz. Você sabe usar ferramentas gratuitas para fazer pesquisa de satisfação com o cliente? Isso aqui é outro monstro para os advogados. Ou melhor ainda, você sabe usar essas ferramentas gratuitas para saber o que seu cliente precisa, o que ele demanda, o que ele realmente precisa, o que ele quer de você? Que aqui eu tenho duas dificuldades, né? Primeiro, não saber uma ferramenta gratuita que possa fazer esse tipo de pesquisa sem eu ter que ficar olhando para a cara dele e ele me esculhambando, se for o caso, às vezes, né? Eventualmente. E o medo, né, de ser reprovado por algum motivo, alguma falha na entrega do serviço jurídico. E aí, o que acontece? A gente está criando um monstro que vai nos engolir daqui a pouco embaixo da cama. A gente precisa de uma forma de fazer esse tipo de pesquisa de um modo profissional, até que pareça que não foi você, até que pareça que foi uma empresa terceirizada. E a gente ensina esses macetes no programa justamente para você ter essa visão profissional do que é que ele está pensando sobre você, do que é que ele realmente quer, do melhor horário de comunicação, da melhor ferramenta, e aí você vai começando a adaptar, porque a gente às vezes se ilude. Aí vem uma fantasia aí, tá? Eu só vou ter uma pesquisa incrível se eu fizer essa pergunta para 1000 pessoas. Não, gente. Às vezes você tem uma amostragem ali de 10 clientes, 5 clientes seus, que você faz uma entrevista simples com as perguntas certas, que ele te dá uma base de amostragem que você replica aquilo para 100, para 1000 e que você tem sucesso. E a gente está falando de ser humano. A gente tem, né, as hierarquias de necessidades, né? A Dani deu um puxão de orelha mais cedo. Thaís, isso não é pirâmide de necessidades, é hierarquia de necessidade, mano. Viu, Dani? Valeu, amiga. Rapaz, ter parceiro inteligente é uma beleza. Eu adoro que gente inteligente me puxa a orelha assim, que eu fico feliz. Então, é a hierarquia das necessidades. A gente precisa, dentro dessa perspectiva, entender se o meu cliente ele é uma pessoa mais simples financeiramente, a visão de mundo dele está muito voltada para a base, para a sobrevivência, para a fisiologia, para comer, para vestir. Para necessidade básica mesmo, né? Para ter um teto sobre a cabeça, para ter atividades sexuais com frequência. Então, ele vai ter um outro tipo de expectativas, de necessidade de carência quanto à minha presença. Eu tenho que dar um tratamento diferente e eu preciso saber que tipo de resultado ele está me trazendo. Porque se ele só me tira e não me traz, aí eu vou me questionar. Eu quero manter esse tipo de cliente, tá, então eu preciso me blindar, porque esse tipo de cliente, ele me desgasta muito. Ou então dizer, não, eu não quero mais esse tipo de cliente, porque ele só me desgasta e não me traz resultado. Até para a gente ter esse tipo de, essa decisão mais assertiva, a gente precisa pesquisar. Não, o doutor Luiz Silva coloca uma coisa aqui interessante, Thaisa, que outra situação são os novos nichos de mercado. Onde pesquisarmos?
sempre no mercado, doutor. A gente tem que estar sempre olhando. E eu vou dizer mais. A gente não olha o concorrente, não. Que o advogado tem mania de olhar o concorrente. O que, que o concorrente está fazendo? Não, a gente tem que olhar. Nós temos que ser guiados pelo comportamento do nosso cliente. Nós temos que ser guiados e começarmos a observar o mercado a partir das tendências de comportamento do nosso cliente. Os nichos são moldados assim, inclusive os novos nichos, eles são introduzidos no mercado exatamente por uma necessidade desse cliente, desse mercado. Foi assim que a Fashion Law, que é um nicho extremamente novo, ela está sendo introduzida no mercado. Ela tem pouca regulação, a gente sabe disso, mas existe um mercado grande, frenético, que precisa dessa regulação, e aos poucos, digamos assim, a Fashion Law está crescendo, inclusive aqui no Brasil. Não só ela, o direito digital, o idem, agora com o novo marco, agora com a questão internacional, que todo mundo, inclusive advogados, precisam colocar no seu site os termos de uso, é obrigatório, é lei. Digamos assim, os advogados têm uma oportunidade interessante aí digamos assim, de se colocarem como necessários para e-commerces, para empresas que estão no mercado digital, que é uma outra questão, né, Thaisa? Assim como a lei que nós fomos forçosamente obrigados a aprovar pela ONU, digamos assim, embora o compliance já exista há muito tempo, mas o Brasil tomou a onda do compliance depois do escândalo da corrupção. Então, tudo é preciso a gente olhar o mercado. O mercado, é o comportamento e as tendências de comportamento do cliente que vai nos dar os viés desses novos nichos de advocacia. Claro que eu preciso ficar antenada de duas coisas. As coisas não acontecem de uma hora para outra, tá? Então você precisa estar preparado para quando acontecer, ou seja, você tem que ser preparado antes. E não é esperar acontecer para se preparar. Você tem que estar pronto antes, porque quando acontecer você está pronto, sabendo que essa onda vai chegar. É assim que a gente aproveita a onda. Segundo ponto, é você observar a sua atuação e o local onde você está. Embora você possa ser um grande profissional, muito possivelmente o local que você está e o modelo de advocacia que você tem hoje talvez não seja o mais atrativo para você atuar daquela forma na advocacia, que você precisa se reinventar e construir um novo modelo de negócio para você. Desculpa, eu falei demais, porque quando eu me empolgo... É só cachaça, né, Dani? Não é... gente, eu sou mercadóloga, então assim, meu trabalho é estudar mercado. Aí, ó, é a cachaça dela, gente, estudar mercado, ela é viciada em pesquisa. Então, é isso, eu vou agora pedir licença para falar como é que vai funcionar o fórum, para que vocês examinem o fórum, só para começar, viu? É 100% online e é 100% gratuito. Então, eu só quero explicar como é que vai funcionar para vocês examinarem se estão dispostos a participarem na próxima semana, tá? Eu vou dizer aqui, vou começar dizendo tudo que a gente vai trabalhar lá para vocês entenderem melhor, né? Ficar uma coisa assim, aberta, vaga. Antes de você colocar, a doutora Ana Reis pergunta se a live vai ficar disponível. Vai ficar disponível. E assim que finalizar aqui, eu vou subir também ela no nosso canal do YouTube, porque vai ser possível também assistir. Quem tiver inscrito no canal do YouTube, eu vou subir a live lá, porque vai ser possível também as pessoas assistirem por lá. Pronto. Ó, no primeiro dia, a gente vai conhecer as possibilidades de negócios para uma advocacia de referência. Entender como advogados posicionados estão conseguindo criar fluxo de caixa recorrente através de um ou de vários dos 150 tipos de serviços da esteira referência que vocês vão conhecer amanhã. Então, aqui você vai acessar um material exclusivo que a gente nunca compartilhou gratuitamente. Você não vai encontrar nesse Google aí de jeito nenhum, porque isso aqui é parte da nossa experiência. Segundo dia, nesse segundo dia, você vai entender que existem vários tipos de estratégia de prospecção. Então, a gente vai mostrar como o cliente pensa e por qual tipo de advocacia ele se atrai, estando você na internet ou fora da internet. E tudo isso com material, gente.
No terceiro dia, a gente vai trabalhar 6 fases que todo escritório de advocacia deve percorrer para criar reputação online presencial diante do seu público-alvo. E a primeira dessas fases é ser encontrado. E como é que você pode ser encontrado pelo seu público-alvo, online ou presencialmente? A segunda fase é a captação, a prospecção automatizada. Como é que você pode criar assim um sistema, uma forma mais automatizada mesmo, uma forma mais tecnológica, profissional de responder a esse cliente, de prospectar esse cliente, sem ter que fazer tudo à mão, sem conseguir dar conta do resto das suas atividades. Então, esse ponto aqui é o que a gente trabalha. O terceiro é a criação de renda mensal, porque não adianta você ter referência, não adianta você ter credibilidade, não adianta você ser famoso e tá quebrado, não adianta. Não tem como se sustentar isso aí. Você vai chegar uma hora que você não vai ter recurso para continuar estudando, para se cuidar, para ter saúde, para ter tempo disponível, enfim. Então não tem como a gente falar de criação de referência sem ensinar formas de rentabilizar com o conhecimento jurídico que você tem hoje, sem ter que te propor que saia da sua área de atuação, ou que você tem que fazer mais outra pós-graduação em direito, ou que você tem que largar a advocacia, né? Ou que você tem que virar professor necessariamente. Vai ver que você não quer virar professor, vai ver que você não quer fazer consultoria, você quer fazer processo judicial. Como é que você faz isso melhor? Como é que você consegue ganhar com isso? Melhor com esse mesmo cliente. O encantamento de clientes, né? Como é que você se relaciona com ele depois que você é contratado, né? Que isso aí é uma das maiores queixas dos clientes, né? Que eles são abandonados depois da contratação. Só foi Receber bom até o indicação. contrato. Depois que eu fechei, pronto. Sumiu. É, Verdade. fui ali, o povo fala assim, fui ali comprar um cigarro, não voltei nunca mais, né? Thaisa, tem uma Eu, coisa curiosa que muitos advogados talvez não saibam. Eles têm muito medo quando a questão da publicidade da OAB, do medo da publicidade, da OAB censurar a publicidade, mas pouca gente sabe que a maior causa de suspensão de carteira ou mesmo de cassação de denúncias do próprio cliente. A maior causa de suspensão de carteira são as denúncias do cliente. E você sabe como é que o advogado perde essas causas? Porque ele não tem uma gestão adequada, inclusive para provar, para prover as próprias provas, para tratar das próprias ele não provas. documentou Ele a não comunicação. exato, ele não tem nada documentado. E às vezes até quando ele responde sem documentar, ele faz um atendimento sem documentar, ele está crendo ali, às vezes, na boa-fé daquele cliente e se ferra, se lasca. Ou quando não, tem também a imperícia mesmo, ele, por não conseguir dar conta de tudo, ele deixou falhas. Pode acontecer também, ninguém está salvo disso. Pode acontecer com qualquer pessoa. Não é uma questão de ser mau caráter, não. Às vezes a gente simplesmente não conseguiu dar conta. Então, como é que a gente evita isso, né? Então, assim, esse é um ponto que a gente vai tratar no terceiro dia. Encantamento de clientes, receber indicação, como é que a gente pode provocar essas indicações, sem ter que esperar o término de uma ação judicial de êxito, né? Com êxito, porque isso não depende de nós, vocês estão cansados de saber disso. Então é muito bom ser indicado quando a gente tem um bom resultado, mas quando a gente não tem. A gente ficar dependendo disso, né? E como ser uma referência, né? Como ser reconhecido como uma referência na sua área de atuação. No quarto dia do fórum, que vai ser lá no WhatsApp, a gente vai dizer, a gente vai entender. Não, é o quinto dia no fórum no WhatsApp. No quarto dia, nós vamos entender como chamar a atenção da imprensa. Isso. Até Que é porque, um gente, conhecimento inédito, né, Dani? Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Isso aí é a expertise da Dani, né, gente? Que ela é relações públicas, é comunicóloga, ela trabalha com imprensa. Vocês vão conhecer a história dela melhor no fórum, mas ela já atuou com políticos, auxiliando advogados aí por muitos anos. Então, isso aí é a sacada dela de trabalhar com a imprensa.
a imprensa também tradicional, né? Não só o marketing jurídico digital, como a imprensa tradicional nossa, que está lá no inconsciente coletivo do nosso cliente como de grande credibilidade. Embora se fala muito hoje do digital, e a gente não exclui o digital não, o digital é importante, faz parte, mas sobretudo agora, em período de fake news, que a gente sabe que existe, onde é que a gente busca refúgio para notícias de credibilidade? Observe que vocês mesmos, alguns, quando sai colunas suas em revistas ou em jornais, alguns inclusive mandam para mim via WhatsApp, me destacam, mandam para mim, para me dar uma olhada nas colunas, tal. Por quê? Porque o impresso ainda é a materialização. Acho que a gente ainda tem aquele sonho antigo do impresso, sabe? Ainda é a materialização real de que algo concreto está acontecendo. Exatamente. E tem outro mito aqui, né? A maioria dos colegas acreditam que a gente já levantou esses dados, que a assessoria de imprensa, que chamaram a atenção da imprensa, é caro, né? Seja uma celebridade ou que eu invista altas contas em pagar por isso. E a gente vai desconstruir isso completamente. Não, a Dani que vai fazer esse trabalho aí, porque é muito parabéns. Pelo menos esse início, qualquer advogado autônomo bem posicionado tem condição de chamar a atenção da imprensa, e vocês vão descobrir isso no 4º dia, como fazer isso. Exatamente. No 5º dia, a gente vai aprender a dinâmica por trás do fechamento de contrato de partido para pessoas físicas. Exatamente. Que é nosso verbo. Essa aí vai ser uma aula ao vivo, né, Thaisa? Essa vai ser uma aula ao vivo. Essa aula do 5º dia vai ser ao vivo. É claro, só para quem está inscrito no fórum. Vai ser uma aula aberta como essa aqui. Por quê? Porque a gente vai compartilhar documento privativo. Então, não tem como a gente fazer aberto, não. Então, a gente vai apresentar um modelo de contrato de partido, pessoa física. Vocês vão entender qual é a dinâmica por trás disso. Como é que advogados autônomos estão cobrando por mês em processos judiciais deles. Inclusive para clientes que se diziam não ter condições de pagar. 6º dia, você vai entender como uma coisa muito linda que partiu assim, que está partindo do nosso coração mesmo, como a gente vem ajudando advogados a trabalhar em sua imagem humanitária, a sua marca social perante a coletividade e também aos clientes. E apresentaremos um projeto nunca antes visto no Brasil, que vem transformando a relação entre o advogado, o cliente e a sociedade. Vocês vão perceber, gente, o quão importante vocês terem uma causa. Uma causa que sejam maiores que vocês, uma causa que conecte com vocês a outras pessoas, mas isso é muito importante. Assim como o empreendedorismo jurídico é minha causa, e por isso que eu falo que isso aqui é minha cachaça, porque não é conversa fiada. Só para vocês terem uma ideia, assim, um panorama rápido, eu comecei minha carreira no Sebrae. Empreendedorismo está comigo há muitos anos. Minha carreira eu comecei no Sebrae. Mas eu fui consultora, depois diretora de projeto da Federação de Micro e Pequena Empresa do Estado da Bahia. A gente já tem 10 anos. 10 anos. Ô, amiga. 10 anos. Então, assim, já sério. Descobrir a nossa idade aí. Não, gente, já tem 10 anos. Então, assim, não é falácia. Eu vivo isso, inclusive esse é um dos meus trabalhos voluntários. E é trabalho voluntário mesmo, gente, porque aqui eu participo do Fórum Estadual Regional de Micro e Pequena Empresa do Estado. Eu participo do Agenda Bahia do Trabalho Decente através desse trabalho voluntário. Eu participo da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, para você ver que é dedicação. Não é brinquedo, inclusive. Porque assim, a advocacia de referência, ela não tem que servir só para você criar lucro, renda com a advocacia, receber prêmios do Advocacia 500 ou, enfim, feiras jurídicas e tudo mais. A advocacia de referência tem que servir
para você comunicar com mais projeção a causa maior do que você, algo que possa ser contado pelos seus filhos, pelos seus netos, algo que possa transformar a forma como a sociedade vem enxergando os advogados, porque a gente fez outro levantamento que vocês vão conhecer, sobre as queixas dos clientes. Aí quando se fala a palavra advogado, meu Deus, o povo traz tantas palavras terríveis. E muitos estão comparando assim, advogados com contador, com pedreiro, com. Olha, Melhor nem comentar. é brabo, gente, é brabo, sabe? Então, assim, independente de qual foi o ponto de origem para a nossa classe estar com essa visão deturpada, um pouco corrompida pela sociedade, talvez pelo próprio judiciário, né? O cliente tem mania de colocar todo mundo num pacote só e o judiciário é ineficaz e aí acredita que é o advogado que está sendo ineficaz. Enfim, as raízes disso. A gente não tem que perder muito tempo com as raízes disso. A gente não vai mudar uma população de 200 milhões de habitantes. O que a gente tem que fazer é interferir hoje, daqui para frente, na forma como a população vem enxergando a advocacia. E é nesse ponto, trabalhando a marca humanitária, a marca social, a marca de uma causa maior, que a gente vai falar com vocês aqui no dia 6, né, Dani? Não, é importantíssimo que vocês, enquanto profissionais ou enquanto bancas, tenham uma causa. Nós seres humanos, a gente precisa de uma causa para se mover, algo que realmente nos apaixone, nos encante. E que seja uma cachaça de vocês, assim como o empreendedorismo é a minha cachaça. Exatamente, é criar abraços na advocacia, independente de onde você esteja. É isso. E aí, eu quero colocar aqui algumas regras do funcionamento do fórum, tá? Bom, ele será realizado estritamente nos grupos do WhatsApp. Os grupos são temporários, tá? Eles serão criados amanhã e serão encerrados todos no dia 17 de setembro. Então, se você está com alguma preocupação sobre ter que administrar mais um grupo, notificações, elimine essa preocupação, porque você nunca vivenciou o que você vai vivenciar no fórum. É algo completamente diferente de tudo que você vivenciou em termos de um processo, fórum, seminário, seja lá o nome que você achar melhor, de 7 dias. As postagens no grupo serão permitidas em horário pré-determinado. Então, não vai existir essa coisa de bom dia, boa tarde, vídeo motivacional, perguntas sobre processo judicial, o que é que eu faço aqui, o que é que eu faço acolá. Não, nada disso. Apenas 2 vezes ao dia serão permitidas postagens dos membros, tá? Pela manhã e à noite nós responderemos as questões de vocês. E só responderemos perguntas feitas em texto e não em áudio ou vídeo. Vocês também vão ter acesso aos vídeos na página da web, em paralelo. Mas isso assim, só do meio para frente do fórum. Agora, nesse momento, é só nos grupos do WhatsApp. Então, por que a gente só responde por texto? Porque alguns colegas ficavam assim fazendo divã, entendeu? Essa nossa mania de querer ensinar, essa nossa mania de querer dar aula de direito, terminar ficando assim uns áudios de 8, 10 minutos, e aí fica assim superlotando a memória dos participantes, né, dos celulares dos participantes, e isso não é interessante para ninguém. Sobre a certificação, o fórum... Peraí, que a gente não avisou. Peraí, tem 2 coisas que a gente não avisou. Que é o PDF. A gente preparou o guia para entregar a vocês, que eu estou mostrando aqui na tela. O guia de hoje, dos 50 passos, que vai ser entregue amanhã no WhatsApp, não é isso? Já vai ser entregue. Hoje ainda. Vai ser hoje ainda? Hoje ainda. De hoje para amanhã, porque tem muita gente para entrar, né? Porque se a gente conseguir botar todo mundo hoje, mas... Sabe aqueles 50 passos que a gente citou aqui só por alto, alguma coisa? Pois é, vocês vão receber esse PDF lá no WhatsApp. Completinho. Completinho. Uma outra questão que é novidade, você está falando da certificação, mas a gente não disse ainda. Eu vou mostrar o certificado agora. Gente, é um treinamento gratuito com certificação. Vocês vão receber uma certificação de 20 horas.
fundamental. Agora você explique como é que vai ser o processo de certificação. As condições, né, para a certificação. A gente vai enviar o certificado para os membros do fórum que participarem ativamente do evento. Por quê? Porque tem exercícios, tem dinâmicas, e quem implementar tem condições de fazer diferença, tem condições de prospectar ainda durante o evento, tem condições de aprender alguma coisa de aplicação imediata, e a gente quer ver isso. Então, quem mais realizar reflexões, compartilhar a vivência, aqueles que forem mais atuantes, né, e ficarem até o final conosco, eles vão receber o certificado de 20 horas complementares, né? Um certificado reconhecido e mais de 20 horas complementares. Cadê o certificado? Já tá na tela, não se preocupe. Já tá? Já, não, você não vê, tá na tela, eles estão vendo. Pronto, é isso aí. É isso aí, agora eu tô vendo aqui. Outra coisa, gente, não será permitido no grupo postagem de qualquer tipo de propaganda, divulgação de eventos, por melhor que seja, por que seja gratuito. Se você quiser compartilhar a biblioteca, nada, não pode, nada. Outro tipo de divulgação, dúvida jurídica, nada. É um fórum para te ensinar a se tornar uma referência, para te mostrar quais são os passos iniciais. Esse fórum não vai te transformar numa referência. Ele vai te mostrar quais são os passos iniciais, tá? Os documentos, uma coisa importante. Os documentos e os materiais disponibilizados no fórum, eles possuem direitos autorais reservados. Nenhuma parte deles pode ser reproduzida, copiada, transmitida sem o nosso consentimento. Muito menos comercialização, porque isso já aconteceu. Então, a gente tem que avisar logo, porque o que é combinado não sai caro. É proibida a divulgação, outra proibição. É proibida a divulgação de relatos, exposições e casos pessoais que forem compartilhados no fórum em outro local, sem autorização dos administradores. E a gente nem precisa citar que qualquer coisa que se fale, a gente tem que ocultar a identidade daquele que está falando, né? Isso aí é princípio de ética básica, de etiqueta, a educação, né? Outra questão, caso alguém do grupo entre em contato do privado com algum membro sem autorização, a gente também pede que não comunique imediatamente, porque tem gente que entra nos grupos só para captar indevidamente o dinheiro para fazer suas promoções. Tem muita gente que faz isso. Então, aqui o nosso objetivo é evitar que isso aconteça. Tem de tudo nesse mundo, né? A gente não costuma atrair muita gente desonesta, não. Mas às vezes Graças a Deus. Outro engraçadinho, a gente já deixa a regra bem clara. Os grupos, gente, eles têm o propósito de veicularem o treinamento preparatório para o programa avançado de advocacia de referência, que a gente abre uma vez por ano. E a gente vai ensinar as ferramentas iniciais do processo de marketing de referência. E também vamos te certificar pela participação desse fórum. Então, você é livre para entrar e para se retirar. Mas se você decidir ficar, as regras de convivência deverão ser respeitadas para o desenvolvimento daqueles que precisam transformar sua advocacia. Então, se você só participar do fórum, não tirar R$1 do seu bolso, você já vai ser beneficiado com que, incrivelmente, é possível que com a consultoria que você pague, você não vai conseguir ter o benefício das informações que você vai acessar no fórum. Então, caminhar conosco é uma decisão sua. Você vai examinar se vale a pena continuar conosco durante 12 meses ou se não valeu a pena ficar conosco durante 7 dias. De todo modo, a gente está feliz de estar caminhando com você. De recebê-los aqui. Oi? De recebê-los aqui também. De recebê-los também. É parte da nossa cachaça. Essa não é a nossa primeira cachaça, não é o nosso primeiro evento gratuito, nem será o último. Quem teve com a gente, quem teve comigo em julho, viu que não é brinquedo. Essa doida aí passou 30 dias fazendo palestras incríveis, que se fossem pagas, nem sei quanto seriam. Enfim, é a cultura mesmo, nossa. Então, essas são as diretrizes para quem vai participar do fórum.
a gente vai deixar o link, né, Dani, para o cadastramento. Como é pelo WhatsApp, vocês sabem que é limitado, porque serão grupos no WhatsApp. Tá? A gente não vai poder dar conta de 50 grupos. A gente tem no máximo 10 grupos disponíveis para conseguir administrar. E tudo com esse regramento, né? Hora para falar, daqui a pouco não dá mais para falar, para não ter bagunça, para não ter baderna, porque o negócio é sério. Entendeu? A gente valoriza o nosso tempo e Tem uma valoriza o tempo de pergunta vocês. aqui, Thaisa, que chegou até via WhatsApp. Eu vou fazer porque eu acho que vai beneficiar a todos. Estou assistindo a live aqui do fórum e gostaria de saber se posso assistir os demais encontros posteriormente, não ao vivo. Farei o possível para participar ao vivo, mas estou 4 horas a mais. Gente, acontece, porque a gente tem pessoas que estão em Portugal com a gente. A gente tem até o pessoal de Manaus, que é 1 hora antes. Então, realmente a gente tem um problema. O Brasil não é tão único do jeito que a gente imagina, porque não é. A gente teve a oportunidade de fazer esse fórum ano passado, no horário de verão, e a gente viu o quanto nós sofremos. Então, a gente não está no horário de verão, mas eu sei que o Brasil é diverso. Todos temos nossos trabalhos, as nossas preocupações. Então, sim, vocês terão oportunidades de estar conosco. Agora, deixa eu colocar uma questão que ela está em Lisboa, a doutora Renata. Só para colocar isso aqui, é relevante para a gente chegar lá. A gente tem nossos primeiros 4 encontros serão ao vivo, gravados. Serão gravados, mas assim, todos os dias tem vídeo e atividade. Isso quer dizer que vocês vão receber material complementar e vídeo. Além disso, tem os encontros ao vivo. E um deles, eu não sei se eu vou antecipar, tá? A gente vai fazer através de uma na página de web, ao vivo, e a gente vai disponibilizar o replay. E o outro nós vamos fazer no Zoom. Nós vamos fazer dentro do Zoom. A gente vai ver a cara de todo mundo. Olha que maravilha. Imagine, gente, que maravilha a gente conhecer vocês cara a cara. Mas é um evento privado, tá? Não é assim uma plataforma pública como essa, não. Exato. Onde pessoas desconhecidas vão nos ver. Mas a gente vai se ver, né? A gente vai se ver, então. E a gente vai fazer atividades com vocês dentro do Zoom. Então, a gente vai programar atividades para a gente fazer juntos dentro do Zoom de autodesenvolvimento, inclusive. Então, nós teremos um encontro dentro do Zoom, dessa plataforma. Quem não puder estar ao vivo com a gente vai assistir a gravação. Infelizmente, não vai poder participar das atividades ao vivo, que serão bem interessantes. Mas vai poder participar, vai poder assistir a aula depois. Tá? Exatamente. Então é isso que a gente tem para entregar a vocês hoje. A gente falou sobre algumas questões iniciais que vamos tratar no dia zero, né? No dia zero, a gente explicou o que vai acontecer em cada dia do fórum, quais são as regras de convivência, para que você tenha uma clareza sobre se esse é o momento de você participar e desenvolver a sua advocacia. Tá? Espero que tenha ficado realmente claro. E qualquer dúvida que ainda persista, coloque aí no chat que a gente vai responder enquanto a gente está recepcionando as pessoas nos grupos do WhatsApp e enviando aí o guia de marketing de referência. É isso, essa foi minha contribuição e aí eu deixo a Dani finalizar, porque a gente precisa trabalhar, né, minha amiga? Então, madrugada fora, né? Estamos porque isso aqui aqui. não é trabalho, não. Isso aqui é cachaça, mas daí a gente vai trabalhar. Daqui a pouco a gente vai trabalhar. Bom, gente, a doutora Bernadette coloca aqui excelente plataforma. Não, o Zoom é excelente plataforma e mais ainda, é uma oportunidade de todos se conhecerem, porque é uma plataforma de interação, a partir de todos se conhecerem e da gente estar atuando mais perto, mais junto. Até porque quem participa do treinamento avançado tem vários encontros, além das aulas gravadas, tem vários encontros com a gente também pelo Zoom. São vários mesmo, são vários.
São aulas de revisão, de tirar dúvida, é uma série de coisas que a gente faz dentro do Zoom. Mentorias, enfim, outras questões que a gente traz para dentro do treinamento avançado. Mas aqui já é uma oportunidade de a gente estar junto, da gente se conhecer, da gente se desenvolver. Tá? Eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente até o momento. Nós tivemos picos e pessoas aqui fantásticas, pessoas realmente dispostas a se desenvolver, a melhorar o seu conhecimento, a querer mais do seu negócio, da sua advocacia, querer mais como profissionais também. A gente precisa entender que muitas vezes a gente não é só a advocacia, é uma parte de nós, ela tem que caber na nossa vida. Mas muitas vezes a gente quer mais do que isso. E não tá errado querer mais, não. Eu acho que tá certo. Porque nós somos mais também. Durante a vida, a gente adquire tanta experiência, tanto conhecimento. E por que não dar outros destinos tão dignos e ser bem remunerados e ser reconhecidos por eles também? Então a gente precisa, inclusive, dar vazão a essa necessidade nossa. Essa necessidade mesmo, nossa, de ser reconhecido pelo mercado. Afinal, essa é dentro da hierarquia das necessidades, essa é o patamar maior das nossas hierarquias. É a gente, digamos assim, se garantir a nossa autossatisfação, a gente está feliz com o nosso trabalho, está feliz com quem a gente é. E a gente não faz isso se escondendo. Não dá para fazer enterrando a cabeça na areia. Faz isso Dani, como? Bota pra chorar, Dani. Hora dessa. Não. Não, mas como é que a gente faz isso? Se comprometendo. Se comprometendo. É o primeiro passo. Se comprometam. Eu acho que esse desejo, eu e a Thaís, a gente não vai poder. Talvez a gente pode até inspirar, mas não despertar em vocês mesmos. Acho que isso depende da sua força individual, do quanto realmente você quer chegar lá. E isso independe de ser advogado ou não. Sabe por quê, doutores? Mesmo quem passa no concurso público, ele não morreu. Ele chegou até aqui, era um desejo, era um objetivo, tal, mas muitas vezes a pessoa quer muito mais. Tá em juízes, promotores, buscando outras carreiras, mais do que ser promotor, mais do que juiz, querendo ser professor, atuando como palestrante, como autores de livros. A gente não morreu. Nossas aspirações, nossos objetivos de carreira são muito mais do que isso. A gente é muito mais do que profissional de referência. Quer dizer que você tem condição, e eu tenho certeza que vocês têm esse conhecimento aí dentro de vocês, de ser muito mais, inclusive até de buscar mais conhecimento. Agora, é fazer e dar utilidade, colocar em prática esse conhecimento de uma maneira que você impacte a vida de outras pessoas. Que você também ajude outras pessoas. Com a advocacia, inclusive. Que eu acho que é o nosso ponto principal, acaba sendo a advocacia, mas com a advocacia, inclusive. Mas aí dentro é muito mais. Gente, eu quero agradecer a todos mesmo, por estar conosco aqui até essa hora, no domingo. Senhores, a gente se vê no WhatsApp. Amanhã. A gente vai dar uso ao WhatsApp, um uso que preste. Vocês vão aprender que é possível usar essa ferramenta de um modo excepcional, incrível. E se você sair de lá sem aprender nada, o que para mim é impossível, você vai pelo menos ter tido a experiência de como se relacionar com o seu cliente pelo WhatsApp. Se você não aprender nada, isso aqui é impossível, você já vai sair com isso. Depois dessa semana, você vai tratar o seu cliente completamente diferente em termos de profissionalismo nessa ferramenta, nessa plataforma. Tá gente, bom? Abraço mesmo, verdade, e a gente se encontra amanhã lá no WhatsApp. Até amanhã.